Olá. Tudo bem? Desculpe, não conheço de lado nenhum. Eu sou o Miguel, então. Eu conheço o Miguel do Facebook e sei as fotografias do Miguel. Ele é L'Oreal, Passou não algum tem tempo nada... nessas fotografias, mas sou eu. Não, desculpe, o senhor está-se a enganar. Melhor me ir embora. Espera aqui. Está bem? Vamos lá com calma, não te vou fazer mal. Se visse uma jovem ser ameaçada por alguém que conheceu na internet, intervinha para protegê-la e se fosse consigo. E se fosse consigo? No mundo da internet, há predadores à caça de vítimas. Quando não tive a minha filha nos braços, não conseguia nada. No mundo da internet, há ameaças e chantagens. Não vejo até eu faço mal à tua família. Ter pessoas a chegar ao pé de mim e a dizer-me: olha, eu vi fotografias tuas nua. No mundo da internet, há vícios. Por causa do jogo, durante 6 meses, eu dormia uma hora e meia. Passei uma semana inteira sem ver o sol. O mundo da internet não é virtual, é real. E aquilo que está na internet não sai da internet. Ah, vou mandar para o meu namorado. Se o namorado se lembra de mandar para um amigo, se isto se espalha. E se fosse contigo? E se fosse consigo? A internet revolucionou o mundo com infinitas possibilidades, mas também trouxe perigos. É deles que falamos hoje. Quantos pais sabem o que os filhos fazem de volta de um ecrã, do telemóvel, do tablet, do computador? Que tipo de conversas têm? Com quem? Têm sido notícia casos de jovens que marcam encontros com desconhecidos que acabam mal. Criámos uma situação semelhante. Num café, montámos câmaras escondidas e preparámos uma cena com atores. Uma jovem está ao telemóvel com uma amiga. Conta-lhe que vai encontrar-se com um rapaz da mesma idade que conheceu na internet. Não, eu não contei nada aos meus pais, nem podia, não é? Senão não me deixavam vir aqui. Está sozinha, mas sente-se segura porque é um lugar público. Até que ponto vai encontrar proteção? Não, ontem pelo Facebook, nós fomos pelo Facebook. Marcámos um encontro. Ao lado da jovem, há quem dê pela conversa. Olá. Tudo bem? Está atenta. Estás mais giro, Desculpe, claro, como é que se faz chamar? Eu não conheço assim, eu conheço o Miguel. Eu sou o Miguel, estás a ouvir, lembra? Miguel tem a minha idade. O que é que interessa a idade? A idade é que é importante. Não dá para continuar a comer. Aquelas coisas todas que tu me mandaste pela net vai tudo para o público, estás a ouvir? Fica tudo público. O homem também segue a conversa. Calma. Já te avisei para teres calma contigo, ouviste? Calma. Era só que me faltava agora isto. Parece que vai levantar-se. Não. Eu posso fazer queixa de ti. Mas fazer queixa a quem? Os clientes ao lado dão conta do que está a acontecer. Eu não conheço lado nenhum. Não há como ignorar que algo não está certo. Olha, sei onde vives, sei quem são os teus pais, sei quem é a tua irmã. Vamos lá com calma, está bem? Tenho mesmo que ir. Já disse, eu vou pôr aquelas fotografias todas públicas, está bem? O homem continua a ameaçar e os jovens já não largam a cena. Mas vão dizer alguma coisa? Menos, está bem? Queres aqui que eu vou levar o teu telefone. Aqui sossegadinho, ouviste? O rapaz tenta convencer a rapariga a não fazer nada. Fica a controlar os movimentos do agressor e só então a rapariga se levanta. Não. Então, se isso com ela, aí nós teríamos de ligar para a polícia e segui-los e tentar verificar o que é que se passa. Esta situação não pode ficar assim. Pelo que ela disse, conheceram-se na internet e tudo mais, ele estava a tratar mal e ela não o conhecia de lado nenhum. Mas vai encontrar-se com ele. Pois, isso já não nos cabe a nós, não é? É um risco. Enorme. Lembra-se do casal que estava atento à conversa? Eu vou pedir um café e tu vais-te acalmando, está bem? Não saias daqui, está bem? Não saias daqui, ouviste? Será que na ausência do homem vai haver intervenção? Precisas de ajuda? A jovem não responde. O homem regressa e continua ao cerco. O que vai acontecer se tu não vieres, não sabes? Melhor vires comigo. Eu vou dizer uma coisa. É que eu vou mostrar aquelas fotografias todas que tu me enviaste. Até que a mulher decide levantar-se e o homem Volta o telefone. registra o que está a acontecer com o telemóvel. Vá, estou à tua espera. O ator sai alegando que vai buscar o carro e nessa altura a mulher regressa. Precisas de ajuda?
Precisa de ajuda? Chama a polícia ou qualquer coisa? Opa, mas nós estamos mesmo ali, mesmo aqui ao lado, se precisares de alguma coisa, olha só para mim, está bem? Porquê que estava a filmar? Vi que qualquer coisa era mal, mas não sabia também que é que ia fazer. É que eu tenho uma filha da mesma idade e fiquei nervosa e fui pedir ajuda ali adentro, mas depois cheguei aqui, ela estava sozinha, fui falar com ela. Controla o que a sua filha faz na internet? Eu sempre controlei, até aí aos 18, 19, só havia um computador e era na sala de uso familiar. Claro que eles podem sempre, têm acesso nas faculdades, nas escolas e tudo mais, mas não, até agora correu tudo bem. Mas nem sempre corre bem. No ano passado foi notícia o caso de Mariana, de 13 anos, que desapareceu de casa dos pais. Foi com esta fotografia que um homem de 24 anos teve contacto com a adolescente através do Facebook. Tratava-se de um perfil falso. As fotografias eram de outro. Mariana saiu de casa para ir ter com ele. Os pais desesperaram. Ela, se nos estiver a ver, que venha embora, que a gente não ralha com ela. Estamos todos preocupados. Ao fim de uma semana, a menor foi encontrada pela Polícia Judiciária na companhia do adulto, que estava referenciado pela prática de crimes de natureza sexual. Já não era a primeira vez que este homem aliciava menores de idade. Uma delas tinha 14 anos. E é esse caso que vai conhecer agora. Isabel ia adicionando amigos no Facebook, mesmo quem não conhecia pessoalmente. Foi assim que apareceu na vida dela um desconhecido que lhe disse ter 19 anos. Ao fim de uns dias, marcaram o encontro. Ela compareceu. Não sei. Não sei o que é que me deu na cabeça. Foi uma coisa que parece que encantou-me. Não me queria separar dele. Quando vou a dar por ela, tinha desaparecido. Telemóvel desligado. Eu, o que é que eu fiz? Fui de caminho à GNR, fiz a participação do desaparecimento dela. Ao fim de 24 horas, ela apareceu em Ilhavo, acompanhada por ele. Ele tinha 24 anos e só nessa altura soube que a filha o tinha conhecido pela internet. Soube que ele já tinha sido preso por 2 anos. Tinha uma filha já de uma menor, naquela altura com 2 anos. Tinha cadastro de saltos a cafés, cadastro de carjacking, carteirista, tráfico de droga e afins. Durante os meses seguintes passou a andar mais atenta à filha, até um dia em que ela não regressou da escola. Tinha voltado a falar com ele. Ou vens ter comigo ou eu faço mal à tua família. E eu disse assim, não vou. E eu assim, não vens até eu faço mal à tua família. Eu vou ter contigo, mas prometes que não fazes mal à minha família. Ele disse que sim. A mãe contactou a GNR, PSP, Polícia Judiciária. Fez centenas e centenas de quilómetros. Chegou a ir à Espanha, a Vigo. Era eu que dava as pistas todas à Polícia Judiciária. Eu é que era a investigadora. Unicamente o inspetor da PJ me disse: a sua filha fugiu porque quis. E eu respondi: sim, mas ela tem 14 anos. Passou os piores momentos. A angústia. Praticamente passava dias sem dormir, noites sem dormir, dias sem comer. Não desistiu. Fez tudo o que pôde até ao dia em que a filha apareceu, 1 mês e 3 dias depois. Ela diz que chegou a passar fome, a viver como sem-abrigo, com medo de pedir ajuda. Eu só queria que ele deixasse um tempo de olhar para mim para eu tentar fugir dele. Mas não consegui. Ele não me largava, forçou-me a fazer muita coisa que eu não queria. E é isso que eu me arrependo. Eu tinha tido conversa com ele. Cerca de 1 ano depois, surgiu a notícia do desaparecimento de Mariana, de 13 anos. A filha de Marina identificou. Também foi o mesmo método que ele teve. É o mesmo sistema. A dizer que vai para o estrangeiro, que depois que a gente não vai ver, que está apaixonado pela gente e no meio disto tudo ele só quer arranjar miúdas e... Era o mesmo homem. Desta vez, a Judiciária de Braga localizou-o com a menina de 13 anos ao fim de uma semana. Foi considerado predador sexual e ficou preso preventivamente. Mas no caso da filha de Marina, o Ministério Público livrou-o de responsabilidades por considerar que foi a menor quem insistiu
e provocou o denunciado. E por isso arquivou o caso. Repare bem, a Justiça ignorou a inexperiência de uma adolescente de 14 anos e protegeu um adulto de 24 com antecedentes criminais, 10 anos mais velho do que ela. Uma pessoa horrível, só merece estar atrás das grades. Quer tirar a pureza destas adolescentes. É o que ele faz, é tirar a pureza, a dignidade de uma adolescente. Tenho ouvido já barbaridades de pessoas com alguma responsabilidade a dizerem o seguinte, a dizerem que estas crianças, no fundo, com 12, 13, 14 anos, são, no fundo, os agentes provocadores deste tipo de crimes. As crianças passam de vítimas, no fundo, quase a agressores e a serem julgadas em praça pública. É algo que para mim faz-me imensa confusão. Marina não se conforma com o arquivamento do caso da filha e requereu a abertura do processo. A situação encenada que preparámos também envolve o encontro de uma jovem com um desconhecido. Ricardo Barceló é o ator que faz o papel do homem que se fez passar por um rapaz numa rede social. Carolina Azevedo representa a rapariga que foi enganada. Na ACT, Escola de Atores, em Lisboa, Elsa Valentim orienta a cena. Um local público é um local seguro? Quem está disposto a intervir? Olha, desculpa. Não vi um rapaz assim, loiro, assim, da minha altura, mais ou menos, aqui à espera? Não? Ok, bem, desculpa. Não. Depois da pergunta, não é um rapaz loiro que aparece. Mas foi Miguel que mandou cá, é um amigo do Miguel? Não, eu sou o Miguel. Eu tenho um amigo no Facebook que se chama Miguel e tem a minha idade. O homem está atento. Desculpa, deve estar a ver aqui algum equívoco. Melhor amigo. Espera aí, vamos conversar, acho que eu te vou fazer mal. Eu não me dou com desconhecidos, portanto, com licença. A tentativa de a jovem se libertar dá nas vistas, mas o homem está mais interessado no telemóvel. Largue-me, eu posso apresentar queixa, isso é um crime. Vais fazer queixa a quem? Os paizinhos? Já viste os problemas em que te vais meter? Já viste? E enquanto o homem esteve indiferente, houve alguém atento que não aguentou. Uma coisa? Menina. Tá tudo bem? Tá tudo bem, mas já nos esquecemos. Não parece. Tá tudo bem, não se parece. preocupe. Só tava empurrando a moça na cadeira. Olha, E não quero deixar ela já embora. volto, tá bem? Não, eu tô ouvindo a conversa. Ela tá dizendo que não lhe conhece. E ela tá a chorar. Só um bocadinho nervosa, mas nós somos amigos, eu estou a acalmá-la, tá bem? Como é que ela tá dizendo que veio encontrar o Miguel se ou não é o Miguel? Eu vou só ali ao carro e já volto, hein? Fiquei com a sensação que se tratava de um problema de redes sociais. Não sei se bem, se mal, não é? Havia ali um equívoco entre ele e ela, e isso eu tomei consciência. Mas de resto não estava atento a eventuais violências ou coisa parecida. Mais uma vez, a jovem é apanhada de surpresa. Olá. Estás boa? Já espera há muito tempo. Os clientes estão a acompanhar o diálogo. Sou eu, Miguel. Deve haver aqui algum equívoco. Desculpa, isto é para Eu não te vou fazer mal. Eu não combinei consigo, peço. Noutra altura do dia, há outros clientes na esplanada. Não, desculpa, eu vou mesmo. Sentes-te quietinha, está bem? Ao primeiro gesto agressivo, os jovens dão sinal. Essas coisas todas, está bem? Eu não conheço. Será que vão intervir? Calminha, está bem? Vais queixar as paizinhas, hein? Vamos fazer o que combinamos. E o casal que desde o início se apercebeu do encontro e da conversa. Já te disse que estás aqui quieta, está a ouvir? Não queres escândalos aqui, isto? A mulher olha para trás. Não faças nada estúpido, porque senão eu posso ser mais estúpido que tu e depois arrependes-te. São aquelas fotografias que tu me mandaste. Eu não conheço lugar nenhum, não lhe mandei nada. O agressor levanta-se, mas leva-lhe o telemóvel como forma de controlo. E é nessa altura que a mulher decide falar. A atriz não responde. E esta rapariga da outra cena? Menos. A gente depois fala, está bem? O agressor sai. Estava disposta a fazer o quê? Chamar a polícia, não é? A cena do casal ainda continuou. O homem, que se ausentou por instantes, regressa e força a rapariga. Larga-me! Estás a ouvir? Anda embora.
saem os dois e o casal fica. Já não sabe com quem é que está a lidar, percebe? Então, mas não sentiu que esta rapariga podia estar em risco ou em perigo? Senti. E lembrou-me, estava a comentar com a minha mulher, como é que as pessoas são apanhadas assim, através de Facebook, internet e não sei o que mais. E se fosse uma filha sua ou uma neta Isso sua? era diferente. Foi diferente. E se ninguém lhe ligasse? Pois é isso. Se ninguém ligasse à minha filha, podia acontecer o mesmo que aconteceu a ela, era a mesma coisa. O que é que queria fazer? Até onde é que estava disposta a ir? Queria perguntar-lhe a ela o que é que se passava e tentar defendê-la, né, daquele homem. Porque eu dizia ao meu marido, isso fossem as nossas filhas. E ele, mas não te metas. E eu também tive medo. Confesso que tive medo, mas que ia para casa a pensar o que é que se passaria com a menina em si. Ia com o peso da consciência. Catarina é o nome fictício, porque para ela é importante contar a história, mas não sujeitar-se a reviver o pesadelo que a marcou. Tinha apenas 12 anos e um namorico com um colega de escola. Ele pediu-me uma fotografia de lingerie, tudo bem, na Santa Inocência uma pessoa envia, pronto. Eu enviei, porque ele disse, não, olha, eu não vou mostrar isto a ninguém, fica só entre nós. Passado por volta de 2 semanas, ele mandou-me outra mensagem a dizer, olha, agora quero que me envies outra, mas nesta não podes ter roupa nenhuma. Diz que o não à proposta foi imediato. Ele chantageou-me, disse que se eu não lhe mandasse aquela fotografia já sem roupa, a anterior que eu tinha mandado, ele ia espalhá-la. E então eu enviei a fotografia já sem roupa nenhuma e a partir daí começaram as ameaças. E foi uma bola de neve, foi sempre aumentando. A única coisa que a preocupava era evitar que ele mostrasse fosse que fotografia fosse, nua ou com lingerie. Por isso foi cedendo à chantagem e enviando sempre mais fotografias sem roupa. Uma vez, não pôde atender as chamadas do rapaz e ele cumpriu as ameaças. Eu lembro-me de chegar um dia à escola e ter pessoas a chegar ao pé de mim e a dizer-me, olha, eu vi fotografias tuas sem roupa. Eu vi fotografias tuas nua. Eu lembro-me que toda a gente me olhava de lado, escreviam nas cadeiras o meu nome e a dizer, que horror, que porca. Foi horrível, eu tinha uma turma inteira que passava 90 minutos de uma aula a gozar comigo. O envio de fotografias de nudez de partes do corpo ou do corpo inteiro é uma prática que tem aumentado entre adultos, mas sobretudo entre adolescentes. Chama-se a isso sexting. A partilha de fotografias mais íntimas é algo que é devastador. Um jovem, sobretudo as meninas, porque isto acontece apesar de tudo mais às meninas, que partilhe uma fotografia com um namorado e que depois veja a fotografia exposta na internet, é algo absolutamente devastador. A velocidade a que uma imagem pode espalhar-se na internet é difícil ou impossível de controlar e também de apagar. A polícia foi ajudando a eliminar as fotografias de Catarina, falou com os pais do rapaz e de outros 2 que dele foram cúmplices e a queixa nunca foi apresentada. As marcas ficaram para ela, uma criança. Eu fiquei chocada quando vi homens mais velhos a comentar as minhas fotografias. Homens que tinham idade, se calhar, para ser meus pais, meus avós, de comentar a minha fotografia. Precisou de ajuda psicológica para conseguir ultrapassar o que lhe aconteceu. Hoje em dia não tem redes sociais e já consegue falar dos danos que sofreu com o julgamento dos outros, quando tinha apenas 12 anos. Eu acho que os jovens não têm muita noção do que é que se passa quando isto acontece. Nós questionamos tudo. Questionamos o que é que estamos aqui a fazer, questionamos o porquê, se devemos cá continuar. A internet é palco de todo tipo de abusos. Quem não viu já palavras ofensivas, insultos, linguagem obscena, agressiva, violenta, a propósito de tudo e de nada, seja com quem for, onde for. Na maioria das vezes, o chamado discurso de ódio vem de gente que não mostra quem é, nem que propósitos tem ou esconde, mas os abusos vêm também de quem se identifica e que se estivesse frente à pessoa que está a insultar ou a desrespeitar, talvez fosse diferente. Nós temos que aprender a respeitar-nos também nas redes sociais. Não perdermos a noção de que quem está do outro lado do ecrã continua a ser uma pessoa, não é só uma imagem.
é uma pessoa. É como se o ecrã criasse uma ilusão de anonimato aos adultos e também aos mais novos. Primeiro, esta noção de que não me vai acontecer nada porque ninguém está a ver, não me podem castigar. E por outro lado, esta noção de que, como eu não vejo o outro sofrer, não vejo com os meus olhos, não é? Esta ideia de que não há consequências, que se calhar o outro não está a sofrer assim tanto, se calhar o outro está a levar isto como uma brincadeira. Pré-adolescentes ou adolescentes arriscam. A cena que preparámos com atores e com câmaras ocultas poderia muito bem acontecer na realidade. Uma jovem espera encontrar-se com um rapaz da idade dela que só conheceu por fotografias na internet, mas afinal ele é outra pessoa. Na situação que testemunhámos, comprovamos que mesmo com gente por perto, não há garantia de segurança. Eu não combinei nada consigo, eu nem o conheço sequer. Eu combinei com o meu amigo Miguel. Como não me conheces? Estás a brincar? O homem não tem como não ouvir o que se passa atrás dele. Já te disse para esperares aqui, está bem? Quietinha, sossegada, não te esqueças que eu sei tudo sobre ti. Aquelas conversas todas do Facebook, eu tenho isso tudo lá, se queres que alguém veja. Fiques aqui sossegadinha à minha espera que eu já venho, está bem? Bem, desculpe. Nem assim o homem decide reagir. Continua totalmente indiferente. Eu se fosse a ti ficava quietinha, sossegadinha, porque eu sei muita coisa sobre ti. Eu não o conheço, eu só me quero ir embora. Como é que não me conheces? Como é que não me conheces? Eu sei tudo sobre ti. Sei onde é que tu estudas, sei quem é a tua irmã, sei onde é que tu moras. Eu vou buscar um chá, está bem? Vê-se ter calma, vá. Não se esquece de lhe levar o telemóvel. Os jovens ficam em silêncio sem saber o que fazer. O homem volta e continua a pressionar. É melhor nós fingirmos que isto nunca aconteceu. Eu vou-me embora. Se faz... Já te disse para teres calma, está bem? Eu não vou consigo, eu quero o meu telemóvel. Eu não vou... está-me a magoar, eu quero o meu telemóvel. As ameaças continuam até o agressor arrastar a jovem dali sem que alguém o impeça. A perturbação é evidente. Sinto-me tão inútil, meu Deus. Sério. Eu queria agir, mas eu estava com tanto medo. Talvez se conseguiu entender, mas... Tipo... Pode ter feito nada, mas tipo, estava-me a sentir mesmo... Estava-me a sentir mal. Já que nós não agimos, a chamar alguém, mas depois os senhores foram-se embora e nós não sabíamos para onde é que eles iam, não sabia como é que poderia... Lá está, agir. Quem também não se meteu até ao final foi o homem de óculos escuros, nem quando a rapariga ficou sozinha, nem quando estava a ser ameaçada. Mas já percebi que é tudo mentira, não há Miguel nenhum, portanto eu quero ir embora. Vais ficar aqui quietinho, ouviste? Com calma, hã? Aliás, vais-te levantar comigo. É óbvio que o homem se apercebe que a jovem está a ser forçada a ir, mas mesmo assim continua imóvel. Afinal não, olha para trás. E é tudo. As três pessoas na mesa ao lado estão de olho no que se passa. Vá lá, com calminha. Eu já venho, está bem? O homem sai de cena e aí há intervenção. Está tudo bem. Ela fica dizer que pode abrir. Achou que ela estava em risco? Sim. E porque tenho uma filha de 14 anos, também me fez confusão. Preocupa o que a sua filha faz na internet, nas redes sociais? Preocupa muito. Ficam muito expostas e não têm noção dos riscos. Se as pessoas não tiverem mínimos cuidados e atenções sobre o que se põe lá, o que se diz lá e o que se comunica por lá, torna-se bastante permeável, bastante inseguro. E tu já viste muitas coisas na internet que achas que não são próprias para pessoas da tua idade? Já. Eu já. E achas que os adultos são todos responsáveis com a internet? Não. A dependência de Henrique começou a manifestar-se por volta dos 15 anos com o jogo de vídeo. Seguiram-se as conversas na internet que lhe permitiam contactar com desconhecidos em Portugal e fora do país, sobretudo raparigas, que tivessem webcam, a câmara através da qual ele podia observá-las. Tentava, a bem dizer, que elas ficassem caidinhas por mim. E depois, obviamente, levava a conversa para
para que elas se despissem na webcam. Hoje admite que usava as raparigas numa obsessão a que foi perdendo o controle. Já falava com raparigas de todo o mundo, lá está aquela falsa aproximação. Vinham as brasileiras, falava até 6, 7 da manhã, depois apareciam os do Canadá, depois aparecia a República Dominicana, México. Essas iam dormir, apareciam as portuguesas e eu andava sempre neste loop constante, em frente ao computador. Só me levantava para ir à casa de banho, a minha mãe levava umas refeições ao computador. Da fixação nas raparigas desconhecidas na internet passou para os jogos. Praticamente não dormia a jogar horas seguidas, sobretudo ao fim de semana. E o máximo que eu fiquei foram 54 horas. Depois, obviamente, para compensar, dormia entre 16 a 18 horas. Depois, obviamente, para segunda-feira já não dormia e não é direta, mas pronto, ia sem dormir para a escola. Tal como Henrique, também Gonçalo teve de pedir ajuda profissional para sair do ciclo vicioso a que os videojogos o levaram. Como muitas crianças, começou com jogos aparentemente inofensivos, a jogar sozinho e depois a jogar online com outros. Depois, no dia a seguir, na escola, falávamos daquilo que tínhamos estado a fazer na noite anterior e não sei quê, quando eu matei 30 gajos e depois mandei vir um helicóptero todo XPTO, aquilo dá mais vontade ainda de, ao fim do dia, chegar a casa e mais uma aventura com os meus amigos e a coisa, muito rapidamente, perde as estribeiras. A partir dos 13 anos, o tempo livre era em casa, frente ao computador, a jogar. Usava isso também como escudo, digamos assim, para os meus pais não me poderem muito apontar o dedo, do tipo, mas eu vou para a escola, eu tenho boas notas, vocês agora não me deixem-me estar aqui um bocado, qual é o problema também? Mereço isto. Os pais preocupavam-se, ele desvalorizava. O meu pai até chegou a falar mesmo em adição, em vício. Estás tolo, eu viciado. Não, isso é o pessoal que fica agarrado ao álcool ou às drogas. Isto é só um jogo de computador. O pai estava certo. A dependência do filho acabou por levá-lo a um centro de tratamento, onde chegam cada vez mais adolescentes com o mesmo problema. Cada um deles, muitas vezes com uma baixa autoestima e dificuldade de se relacionar com os outros. Existe alguma dificuldade de criar amigos, de se sentir aceite, aquele sentimento de pertença que é importante nestas idades e que no jogo, pela competitividade, pela adrenalina, pelo prazer, pelo poder que o jogo traz, o nível de influência sobre os outros é muito grande porque depende de um comando, depende de uma tecla, não depende das competências sociais que nós temos. Gonçalo entrou no curso de medicina, mas não largou os jogos. Como eu jogava, não estava a conseguir levar o curso para a frente. Como não estava a conseguir levar o curso para a frente, sentia-me mal. Como me sentia mal, jogava. Como jogava, não conseguia levar nada para lado nenhum. E estes anos todos, não quis nunca admitir que tinha um problema. Muitas vezes estas dependências da internet escondem depressões, quadros depressivos. Eu apenas vou à internet e consigo criar um cenário, seja ele qual for, que não é real, mas que me traz algum prazer, ou pelo menos a fuga da dor que eu sinto neste momento. O problema é que os pais começam por associar aquilo a uma oposição, a uma força, a um teste de forças, ao desafio, à desobediência. Tu não estás a vir porque não queres, tu não sais do computador porque não queres, e não percebem que se calhar não estamos na área do não queres, estamos na área do não consegues. Quantas vezes os pais e os adultos estão ali ao lado das crianças, dos jovens, sem imaginar que atrás do ecrã pode esconder-se uma realidade paralela e perigosa, como aquela que encenámos com uma jovem que se encontra com um desconhecido, que afinal é um homem perigoso que quer levá-la. Quando há chantagem e ameaças, o perigo é ainda maior, mesmo havendo por perto quem esteja disposto a ajudar. Olha, desculpe, não vi um rapaz loiro assim da minha idade aqui? Não. Estávamos aqui concentradas na paparoca. Ok, bom apetite, obrigada. Minutos depois, acontece o embate. Desculpa, o senhor deve estar a fazer algum equívoco. Espera. Porta-te bem, não te esqueças que eu sei tudo sobre ti, está bem? A situação está a ser seguida na mesa ao lado. Sei onde tu moras, conheço os teus amigos. O que é que se passa? Vá lá. É melhor eu ir embora porque eu engano. Rapidamente percebem que se trata de outra pessoa. Que eu tenho aquelas tuas fotografias, está bem? Não te esqueças das fotografias todas que mandaste no Facebook. Como? A gente depois fala. Vi que esta menina estava à espera de um rapaz que não condizia com as características, não podia ficar parado.
Percebeu que não era a pessoa que ela estava à espera. Isso percebi. Eu até disse à minha colega, mas este é que é o loirinho. Entre todos os clientes, é a mulher de óculos escuros quem está mais atenta. Posso fazer queixa? Vais fazer queixa a quem? Diz-me. Depois de tudo o que me disseste, vais fazer queixa a quem? Vais mostrar aos teus pais as conversas que tiveste comigo? Hã? Não vais. Eu sei tudo sobre ti, percebes? Eu sei tudo sobre ti. Que eu tinha. Foi o limite. Sei onde é que tu moras. Tudo igual. O senhor não pode estar a fazer essas coisas à rapariga, então. Isso é Depois agressão. fala, hein? Depois fala. Isso é agressão. Nós denunciamos. Seremos da polícia. Claro, não podia compactuar com isto, como é óbvio. E estava a tentar ajudar e, se possível, só queria ajudar e queria também que o senhor não fugisse, mas já não consegui. O que é que queria que não fugisse? Porque gostaria de denunciar para esta situação também não se repetir, porque esta menina poderia estar a ser uma vítima, mas poderão depois continuar a existir outras. Que eu não conheço. Olha, onde é que tu vais? Calma aí, está bem? Na mesa ao lado, não se apercebem de nada. Largo, eu não conheço lado nenhum. Estás-me a ouvir? Vamos lá, com calma. Eu vou-me embora. Até ao momento em que a agressividade sobe de tom. Eu posso fazer queixa? Vais fazer queixa a quem? Hã? Vais fazer queixa a quem? Vais falar com os teus pais? Hã? Já depois fala. É claro que foge agora. Entretanto, chega outra jovem. Está ali atrás. Não, Alexandre, espera aí, não vais. Ficamos aqui fora. Espera aí, não te metas com o Chamou-nos um bocado a atenção aquela... Sim, o puxão. Ele puxou e depois ameaçou e disse que o que é que vais fazer? Vais falar com os teus pais e acho que essas ameaças não são corretas. É preciso ter cuidado, não estão a falar com uma pessoa na realidade, pode ser a fotografia falsa, uma pessoa na internet mente como quer e não se pode acreditar. Num caso destes, é possível fazer uma pesquisa com uma fotografia de alguém e descobrir que é falsa. Mas há crianças e jovens que não sabem disso. E há ainda mais pais que, perante os filhos, admitem não dominar as novas tecnologias. Há muita coisa que os filhos sabem mais do que eles. Mas e cuidar? Os pais têm que acreditar que cuidam melhor dos filhos do que os filhos deles próprios. Se eu sei quando é que vou deixar o meu filho ir ao supermercado sozinho, porquê é que eu não sei quando é que vou deixar o meu filho navegar sozinho? Porquê é que eu não tenho uma hora que diga ao meu filho que tem que desligar? Tenham cuidado com a vossa privacidade. Porque acho que a nossa privacidade é o nosso bem mais precioso. A partir do momento em que ela quebra, é muito difícil voltar a recuperá-la. Nós recepcionamos um vídeo menos simpático, digamos assim, de alguém, não os devemos partilhar. Cabe-nos a nós temos esse poder e devemos exercê-lo. A partir de agora, parou. Pelo menos eu não o partilhei. Não marquem encontro com ninguém. Muitos jovens, se verem isto, vão pensar que é uma brincadeira, mas não é. Isto é um caso muito sério. É um aumento, portanto, brutal de queixas e de crimes, de abusos sexuais de menores ou de aliciamento de menores através das redes sociais. Agora, esse aumento de queixas portanto, não é proporcional ao número de condenações efetivas. No fundo, estes predadores sexuais que têm aqui nas redes sociais uma savana, um campo aberto, sentem-se um pouco impunes. E essa impunidade é que me assusta como cidadão e como pai. Há tanta coisa para descobrir. Eu vivia muito limitado e limitei-me mais ainda a mim mesmo com o ecrã do computador. Não é preciso a internet, não é preciso uma data de coisas que nós achamos que são bens essenciais, mas que na realidade não são. São coisas que foram feitas para nos desfocar, basicamente, não da vida, mas de nós mesmos. A internet veio trazer uma cada vez maior exigência de atenção às crianças e aos jovens. Na escola e em casa, há o dever de protegê-los, de acompanhá-los, de orientá-los. Nem sempre é fácil, nem sempre há tempo, mas valerá a pena deixá-los correr riscos. E se fosse consigo? Pode ser. E se fosse contigo? E se fosse consigo? Este menino é vosso filho. No próximo programa, uma mulher ofende os pais adotivos de uma criança por não aceitar que ela seja criada por dois homens. Como vai reagir quem assiste à conversa abusiva?
E não têm pena dele vir ser gozado pelos colegas? Mas porque é que ele havia de ser gozado? Pode-me explicar? Tem 2 pais em vez de ter um pai e uma mãe com uma família normal? Siga-nos na página do programa no Facebook e saiba mais sobre os entrevistados nos sites da SIC e da SIC Notícias.